O vigia na janela. Como a ansiedade se tornou o escudo do seu maior sucesso. O mundo nos vende uma mentira, e você sabe disso. A mentira da calma, da tranquilidade, da paz perfeita. Eles dizem que o sucesso é o ponto final onde toda a ansiedade se dissolve como névoa da manhã. É uma imagem sedutora. O CEO sereno, o artista que flui sem esforço, o atleta que respira fundo e acerta o alvo. Mas para você, para mim e para milhões que constroem impérios em silêncio, essa imagem é uma farsa. O sucesso não é a cura da sua ansiedade. É, muitas vezes, o seu fruto mais amargo e, paradoxalmente, a sua mais poderosa arma. Este é o aviso que Mortalis lhe entrega. A luta não tem fim. A ansiedade não é um inimigo a ser derrotado e expulso do seu corpo. Ela é, na verdade, um vigilante implacável que se instalou em uma torre de observação dentro da sua mente. E se você não aprender a alimentar esse vigia com trabalho e foco, ele se voltará contra você, consumindo-o em preocupações sem propósito. Vamos falar de ansiedade de alto funcionamento, aquela que não te paralisa no sofá, mas que te lança em uma espiral de perfeccionismo e antecipação. É a sua armadura, mas é também a corrente que você carrega. Para o mundo, você é a personificação da competência, o primeiro a chegar, o último a sair. Você prevê desastres, planeja o plano B do plano C e executa tarefas com uma precisão cirúrgica. Por dentro, porém, você está sempre à beira do precipício, convencido de que o menor deslize o fará despencar na ruína. A fase da negação cruel. Há anos, você tratou essa vigilância como uma falha moral, uma fraqueza de caráter. Você tentou silenciá-la com meditação forçada, com a promessa de apenas relaxar. Mas a ansiedade, a sua versão dela, não é barulho externo. É o eco da sua responsabilidade interna. E a tentativa de calá-la é o que gera a verdadeira disfunção. Você tentou ser o herói calmo, mas descobriu que era apenas um impostor exausto. A mente ansiosa é como uma sala de controle de segurança que não consegue parar de ver ameaças em todos os monitores. Fechar os olhos não apaga as telas, apenas te deixa cego para o perigo real. Aí reside o primeiro choque brutal. A ansiedade não é o que te impede. Ela é o como você se move. O estudo de caso da vigília noturna. Imagine Alex, um arquiteto brilhante. Sua ansiedade se manifestava não como pânico em público, mas como a necessidade irrefreável de revisar os cálculos estruturais de uma ponte gigantesca pela 20ª vez, às 3 da manhã. Enquanto todos dormiam, ele estava lá, os olhos injetados, o café frio. Ele não estava buscando relaxamento, estava buscando imunidade à falha. Ele sabia, no fundo da sua medula óssea, que um erro, por menor que fosse, não seria apenas uma falha profissional, mas uma catástrofe pessoal. Seu medo era a vida das pessoas que um dia cruzariam aquela ponte. Essa não é uma neurose vazia. É a manifestação de um senso de responsabilidade hipertrofiado. O ansioso altamente funcional não se permite a mediocridade, não por ambição desmedida, mas por um terror primordial da insuficiência. Esse medo, essa vigilância constante, te obriga a dominar o material, a refinar o processo, a ensaiar o discurso até que a execução seja impecável. A ansiedade se torna a sua fornalha. Ela está sempre acesa, sempre fervilhando, exigindo que você se coloque à prova. E é nesse calor infernal que a sua resiliência é forjada. Pense no seu toque de trabalho, no seu perfeccionismo destrutivo. Ele não é fraqueza. É a manifestação bruta de uma mente que se recusa a aceitar o acaso. Você não confia no universo. Você confia apenas na sua capacidade de controle, na sua própria diligência. E isso, meu amigo, é uma virtude perigosa que precisa ser domada.
A aplicação do estoicismo na crise. O filósofo estoico Sêneca dizia: aquele que sofre antes da hora, sofre mais do que o necessário. E a ansiedade é a mestre em nos fazer sofrer pelo que ainda não existe. Ela nos arrasta para futuros imaginários, nos força a sentir a dor da perda antes que a perda sequer se concretize. Mas e se você canalizasse essa energia predatória? Aqui está a virada do jogo, a lição que eu insisto e peço que você entenda. A ansiedade já fez o trabalho duro da previsão de risco. Enquanto a pessoa comum espera o problema surgir, você, o ansioso funcional, já ensaiou mentalmente 10 cenários de falha. A sua mente, seguindo o padrão frenético e denso dos diálogos de um Aaron Sorkin, está sempre 5 jogadas à frente. Você antecipa objeções, mapeia vulnerabilidades e constrói redes de segurança. O seu pavor do futuro se traduz em preparação implacável no presente. O pulo do gato não está em se livrar do vigia, está em dar a ele uma função. É a lição central da superação. Você não se cura de um transtorno, você aprende a reorientar a sua energia. A ansiedade, em sua forma bruta, é pura energia de antecipação. Se você a deixa solta, ela se manifesta como insônia, taquicardia e a repetição mental interminável de cenários ruins. Mas se você a aprisiona, se a direciona para a única coisa que ela pode controlar, que é o seu esforço presente, então ela se transforma em produtividade implacável. Você ainda vai sentir o pânico antes da grande reunião. Você ainda vai acordar às 3 da manhã com a mente a 1000. Mas o estoicismo te ensina o discernimento. Aprenda a ouvir a sua ansiedade como um alarme, não como um veredito. O alarme toca, o corpo reage, o pânico ameaça. Mas você, o novo você, para e pergunta: o que, neste momento, está sob o meu controle? A resposta é sempre a mesma: a ação, o ensinamento e a moral da história, a aceitação da luta. O seu sucesso não veio apesar da sua ansiedade. Ele veio por causa dela. Ela é o chicote que te impede de descansar na complacência. Ela é o farol que te ilumina o perigo. Você não quer eliminar o medo, pois o medo, quando respeitado, é o respeito pelo risco. A moral deste roteiro, e de todas as grandes histórias de superação, é esta: a força de um indivíduo não é medida pela ausência de suas correntes, mas pela forma como ele as forja em ferramentas. O herói estoico não é o homem sem medo. É o homem que, apesar do medo, apesar do vigilante interno que nunca para de gritar, escolhe a ação digna. Você não é curado de ser ansioso. Você é transformado em um guerreiro mais preparado. O seu fardo é o seu dom. Abrace o seu vigia na janela. Diga a ele, como um líder rigoroso e carismático faria: eu sei que você está aqui. Eu sei que você tem medo. Mas hoje você não me paralisa. Hoje você me obriga a ser melhor. Porque no final das contas, o verdadeiro triunfo, a superação real que o inabalavelmente celebra, não é a ausência de luta, mas a capacidade de transformar a sua própria dor, o seu próprio fardo, na vantagem competitiva que o diferencia de todos os outros. A luta é contínua, e você está finalmente pronto para usá-la. Seu sucesso, caro ouvinte, não é um acidente de sorte, mas a prova brutal e inegável da sua incessante vigilância. Se você reconheceu a verdade nesta narrativa, então a sua responsabilidade agora é maior. A filosofia não é um livro de autoajuda para ser lido no sofá. É uma armadura para ser vestida na batalha diária. Você ouviu a lição. Agora, deve executá-la. Nós, do Inabalável Mentes, existimos para aqueles que transformam fardos em poder. Se a sua mente foi afiada, se a sua vontade foi reforçada por esta visão, prove-o. Deixe o seu like como um selo de comprometimento à sua própria jornada, um reconhecimento de que a luta é o caminho.
Compartilhe este vídeo para desafiar alguém que ainda se esconde da sua própria verdade. Inscreva-se e ative as notificações. Não para consumir mais conteúdo, mas para nos cobrar, para nos assegurar de que continuaremos a entregar a matéria-prima para a sua transformação.